Estamos iniciando mais um programa A Glória da Cruz. Um programa que chega ao seu lar, à sua vida, ao seu coração, com uma mensagem de esperança e de alegria. Alegria ao pé da cruz. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17, lemos o seguinte: A cruz é escândalo para os judeus, mas para os que creem, isto é, para nós, é sabedoria de Deus. Para os judeus, a morte de cruz era a pior que existia. Morrer crucificado era sinal de maldição. Afirmar que Jesus é Deus morrendo desta forma era escândalo para os judeus, pois se ele fosse Deus, ele não morreria como um maldito. Isso é confirmado no livro do Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 23. Para os gregos, pagãos, os deuses não morrem. Pelo contrário, os deuses descem à terra e procriam. Assim, afirmar que Jesus é Deus, morrendo numa cruz, é loucura, é algo inadmissível. Paulo então resolve a questão. Seja escândalo para os judeus, seja loucura para os pagãos, isto é problema deles. Para nós que temos fé, é sabedoria e poder de Deus. Pois a fé, ela nos leva a olhar de um outro ângulo. Assim, é preciso uma conversão à cruz, para vê-la de um jeito totalmente novo e como sinal de bênção. Pela morte de Jesus na cruz, não fomos nós que alcançamos a Deus pela subida até Ele, mas foi Deus que nos alcançou pela descida até nós. A cruz como sabedoria é absurdo e loucura, ainda continua sendo para muita gente. Pois a mensagem da cruz, ela convoca para uma decisão: salvação ou perdição. A salvação, ela não depende da sabedoria humana, mas da palavra da cruz. A mensagem da cruz contraria toda expectativa humana e toda lógica humana. O saber divino, ele ultrapassa infinitamente o saber que acumulamos na Terra. As pessoas que têm fé, elas são capazes de ir além do aparente fracasso do Calvário e enxergar a força divina. Essas pessoas são capazes de enxergar a grandeza do Pai se solidarizando com os fracos e os sofredores da terra, com os que não se sentem amados ou valorizados. Sobre isso, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4. Ele diz: Ele foi crucificado em fraqueza, mas ele está vivo pelo poder de Deus. É na ressurreição que a cruz recebe o pleno sentido. Quem não parte da ressurreição não enxergará na cruz a sabedoria divina. Deus não escolheu os sábios do mundo, porém, abriu as portas para todos, para que todos reconheçam, até mesmo nas suas fraquezas e nos seus limites, a sabedoria que transcende o conhecimento que recebemos ou adquirimos na terra. Paulo, nesta carta aos Coríntios, ele quer mostrar que o fascínio do mundo, ele tem destruído comunidades e pessoas e tem apagado o brilho da sabedoria divina, Cristo crucificado. É preciso voltar sempre à experiência fundante da cruz, pois quem entendeu esta linguagem vai para a cruz com Cristo e, por isso, é capaz de acolher, de perdoar, de se fazer solidário, de ser irmão
uns dos outros, descobrindo que em cada ser humano e em cada acontecimento nós podemos tirar uma lição positiva, uma sabedoria de vida que nos estimula a continuar caminhando. Proclamar Cristo crucificado é fortalecer a comunidade igreja e acolher as pessoas na loucura e na fraqueza do mundo. É aceitar o jeito de Deus se manifestar e mostrar que nos ama, embora nós não o compreendamos. Mas o importante é saber que sua sabedoria é que nos levará a experimentar a verdadeira felicidade e a salvação. O cristão, ele deve viver a loucura de Cristo para confundir o mundo, sempre voltando ao Calvário e relendo os acontecimentos daquela Sexta-feira Santa, o que significa que a sua prática cotidiana deverá apontar um outro caminho, frente a tantas tentações de comodidade e indiferença da vida moderna. O cristão, ele deve viver a loucura da cruz, sustentando a esperança nos desesperançados, a alegria naqueles que estão tristes, a fé nos inconformados. Somente essa loucura, Cristo crucificado, é capaz de imprimir no mundo as marcas da sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que mesmo em meio às nossas debilidades, não se cansa de nos amar e nos apontar o caminho pelo qual nós seremos salvos. Um testemunho. Santa Edith Stein, ou Benedita Teresa da Cruz. Santa Edith representa a síntese dramática das feridas do nosso século. E, ao mesmo tempo, ela proclama a esperança de que a loucura da cruz é o que ilumina a nossa história. Edith nasceu em 1891, numa família judia. O pai morreu quando Edith ainda não tinha completado os 2 anos de idade. A mãe não conseguiu manter nos filhos uma fé viva e verdadeira. Edith perdeu a fé e ela mesma dirá, com plena consciência e por livre decisão. Estudou filosofia e foi uma filósofa ímpar, dedicando-se à fenomenologia. Em 1921, Edith visitou um casal convertido ao Evangelho. Na biblioteca deste casal, ela encontrou a autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Leu o livro durante toda a noite e, quando fechou aquele livro, ela afirmou: encontrei a verdade. Em 1922, Edith foi batizada e foi crismada, tornando-se uma católica praticante, onde, anos mais tarde, entrou para o mosteiro das Carmelitas de Colônia, passando a chamar-se Teresa Benedita da Cruz. Da Alemanha, Edith é transferida para a Holanda, juntamente com sua irmã Rosa, que também foi batizada na Igreja Católica e prestava serviço no convento. Vigora neste período o regime nazista. Estes invadem o convento na Holanda e prendem Edith e a sua irmã. Ambas são levadas para o campo de concentração de Westerbork e depois para Auschwitz, com um grupo de 985 judeus. Juntamente com a sua irmã Rosa, Edith morreu nas câmaras de gás e depois teve o seu corpo queimado. A vida de Edith foi marcada pela loucura da cruz e ela mesma deixou uma obra, a ciência da cruz. Rezemos aos pés de Jesus crucificado. Senhor Jesus Cristo, fazei que a vossa paixão
seja para nós virtude que nos fortifique, proteja e defenda. Que as vossas chagas sejam para nós a fonte de onde nos vem o perdão dos pecados. Que a loucura da cruz nos leve a assumir a vida e por ela lutar. E a sua sabedoria nos inspire a encontrar caminhos novos onde tudo parece sem solução. Que na loucura e na sabedoria da cruz aprendamos a maior das lições: amar como nos amaste. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.